está escrito, em conteste. Ninguém pode contestar a palavra. Permitamos que a palavra de Deus, ela permeie seu coração, onde quer que você esteja neste momento, e que, pelo poder de Deus, a sua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, esta palavra não volte vazia, mas que ela encontre lugar no seu coração. Seja sincero, seja sincero. Permita que a sinceridade seja uma nota tônica na tua vida nesse momento. Seja honesto, honesto. Porque o que você vai ver e ouvir, a palavra que vai ser dita, a plataforma como disse anteriormente, ela está escrito. É o assim diz o Senhor. Vou falar sobre o batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro é na Trindade ou em nome do Senhor Jesus Cristo? O que a palavra diz? O que está escrito sobre isso? Não para a palavra. O que diz o Senhor, o que está escrito. Então permita que seu coração receba esta palavra. O Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ele diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, verso 16. Mas quem não crê será condenado. Marcos 16, verso 15 e 16. É muito sério. Eu tenho que crer, diz a palavra, está escrito, e ser batizado. É o que a palavra diz, é o que diz o Senhor Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Evidentemente que existem casos que não é possível se efetuar o batismo por motivo de força maior. Nós sabemos da história do ladrão na cruz. Mas quando eu tenho consciência disto, que eu entendo essas coisas, eu estou em boas condições, eu tenho condições de fazer isso, eu tenho que fazer, porque é uma ordenança do Senhor. Está escrito. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo confirma isso aí, quando ela diz em Efésios capítulo 4, verso 5, diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quer dizer que há um só tipo de batismo. Não existe várias modalidades de batismo. Como só existe um Senhor, uma só fé, também existe um só batismo e não vários tipos de batismos. Nós queremos falar sobre o batismo verdadeiro das Escrituras Sagradas. Amados, aqui está uma passagem bíblica muito importante. E são palavras do Senhor Jesus Cristo. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, está escrito, o Senhor Jesus disse. Ele diz assim, está escrito. Evangelho de São João 17, 17. Diz o Senhor. Ele diz, e lemos assim na palavra. Ele diz assim, e fiquemos com a palavra. Ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Aqui está falando de duas pessoas. Está falando do Deus verdadeiro, o Pai, e do seu Filho, Jesus Cristo. Você quer ter vida eterna? Você tem que conhecer quem? O Pai. O único Deus verdadeiro e o seu Filho, Jesus Cristo, que ele enviou.
duas pessoas somente, que a palavra menciona, o Pai e o Filho. Não está falando aqui de uma trindade, de três deuses, mas apenas do Pai e do Filho. É o que está escrito na palavra. É o que nós lemos. Judas capítulo 26, aliás, verso 26, aliás, só tem um capítulo. Judas 26, está escrito assim. Nós lemos: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora, e para todo sempre. Judas corrobora com o que o Salvador disse, o Senhor Jesus Cristo disse, quando falou de únicos Deus e seu Filho. E aqui ele também está falando de Deus e o seu Filho. Queridos, é a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, é muito profunda essa palavra. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6, aqui é de uma clareza como a luz do sol do dia. Essa palavra aqui, ela realmente diz tudo o que necessitamos saber. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, ele corrobora com o resto das Escrituras, e ele diz assim, olha o que ele diz, está escrito. Isso é profundo, meus amados e amadas. Todavia, para mim, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Amados, é profundo isso aí. O apóstolo Paulo desvenda com a clareza impressionante que há um só Deus, e ele em seguida afirma quem é esse um só Deus quando diz o Pai. O Pai, não uma trindade, não três deuses, mas um só Deus, o Pai. E ele reitera em seguida, fala então do Filho, quando diz que de quem são todas as coisas, falando do Pai, e para a qual nós vivemos, não falando do Pai. Então ele fala do Filho e um só Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, é a palavra de Deus, é o que está escrito. Eu não preciso interpretar, eu não preciso fazer exegese, eu não preciso ser um expert nas Escrituras, eu não preciso ser um doutor em teologia, PhD, em divindade, para entender o que está escrito na palavra de Deus, por mais indouta que eu seja, por mais dificuldade que eu entenda, que eu possa entender o vernáculo da língua portuguesa, eu sabendo ler um pouco, eu vou entender claramente que só há um Deus, o Pai. Está falando do Altíssimo, está falando do Todo-Poderoso, está falando dele. Em seguida fala do seu Filho, que são das suas entranhas, do seu
ceia do seu Jesus Cristo, o único que ele realmente gerou. Amados, fiquemos com a palavra de Deus. Fiquemos com o que está escrito. Estaremos seguros, estaremos na plataforma da verdade. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 27, ele diz o seguinte, está escrito. Mateus 11, versículo 27. E nós lemos assim a palavra. Ele diz, olha o que ele diz. Senhor Jesus, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Novamente nós estamos vendo aqui a declaração da palavra de Deus, bíblica, testemunhal, de duas pessoas, do Criador, do Onipotente, do Deus, do Todo-Poderoso, o Pai, e o seu Filho, Jesus Cristo. E estamos vendo aqui a questão do conhecimento, como o conhecimento acontece entre eles, e nós vemos que o conhecimento acontece entre duas pessoas. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. Não está falando de trindade, não há lugar aqui para uma terceira pessoa nesse conhecimento. Não, apenas o Pai e o Filho. Meus amados e amadas, fique com a palavra de Deus, fique com o que está escrito. Não saia da plataforma da verdade. O fundamento é a palavra de Deus. Está escrito. O que passa disso não tem lugar. A palavra de Deus ainda diz, isso é muito lindo, isso aqui que nós vamos ler agora, são palavras do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 17 do Evangelho de São João, no versículo 1 a 3, é muito lindo isso aqui. E são palavras do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 17, versículo 1 a 3 do Evangelho de São João. E nós lemos na palavra, está escrito: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer ter vida eterna? O que é a vida eterna? Você quer ter vida eterna? Então fica com a palavra de Deus. Você vai ter que conhecer alguém. E a Bíblia diz quem que devemos conhecer. A palavra de Deus é clara. A vida eterna é que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste.
Está aí a vida eterna. Aqui não está dizendo que a vida eterna é conhecer uma trindade, é conhecer três deuses. Não, não. A palavra de Deus é a palavra do Senhor, é clara, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, amadas, Ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que a vida eterna, qual é a vida eterna? Que conheço a Ti. A Bíblia é muito clara, versículo 3, Evangelho de São João, capítulo 17. A vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, que te conheça, que conheço a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Há alguma dúvida nisso aqui? Eu preciso interpretar para você isso aqui? Eu preciso de um expert na escritura, um teólogo, para te explicar isso aqui? Um doutor em divindade? É clara. Está falando do Pai? Você não vai ter vida eterna se você não crer desta forma. A não ser que você esteja na ignorância. Mas na medida que você recebe a palavra que liberta, você não pode ir contra ela. Queridos, e agora vem uma coisa muito importante para entrarmos no assunto proposto. É o que está escrito em Colossenses. No capítulo 3, versículo 17. O apóstolo Paulo diz, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz, e tudo, olha o que o apóstolo está dizendo, e tudo, e tudo quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer nesta vida, seja palavras, obras, você faz em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele, por Ele graças a Deus Pai. Porque Jesus veio para isso. Pai enviou o seu Filho para uma relação profunda com o ser humano. Tudo é feito no nome dele. Deus deu essa incumbência ao seu Filho, que tudo que fosse feito aqui deveria ser feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu recebo a incumbência de curar, o dom de curar, de libertar demônios, eu tenho que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu orar ao Pai, a Deus, eu tenho que orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu fizer qualquer outra coisa, eu tenho que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu batizar, eu tenho que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é em nome do Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está claro? Eu preciso interpretar isso. A Bíblia está dizendo, está escrito que tudo que for feito aqui deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto fizeste por palavras, obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. É o que está escrito em Colossenses 3, verso 17. Não poderia ser diferente. É a palavra pura,
clara, um só meu dia. Agora o batismo. É muito importante isso aqui. Vamos deixar a palavra de Deus esclarecer. Cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos mestres, que estão distorcendo as escrituras sagradas, descabidamente. Eu fico impressionado com ele quando eles ficam distorcendo o que está escrito, sem levar em conta que eles, sabe, está fazendo pouco caso da gente, achando que todos são pessoas que não têm raciocínio e não têm capacidade de entender a palavra de Deus. Eles, em outras palavras, subestimam as pessoas. É muito triste isso. Batismo. Vamos ver o que a palavra fala. Já que nós aprendemos agora, pouco está escrito, foi revelado, que tudo que for feito tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fiquemos com o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o que diz a palavra, um texto que é muito conhecido, está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. O que foi enviado? São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A crença em Jesus Cristo, eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo. A crença nele, em Jesus Cristo, para que eu tenha a vida eterna. João capítulo 14, verso 6, diz assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo, e é muito conhecida essa passagem, João 14, verso 6. Você vê que tudo é o Senhor Jesus. 14, verso 6 diz assim, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, e nós lemos assim na palavra, está escrito, ouça o que diz, 14, verso 6, diz, está escrito assim, e disse-lhes, verso 6, e diz assim, respondeu-lhe, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim. Tudo é feito em nome de Jesus. Até para ir ao Pai, eu tenho que ir por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Essa máxima que a Bíblia apresenta, invoca. Até para ir ao Pai, eu tenho que ir por meio de Jesus Cristo. Por isso eu tenho que orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai concedeu que fosse assim. Ele enviou seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que crer em Jesus Cristo para ter vida eterna. Foi Ele que morreu. O batismo simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo aqui. Foi o Pai que quis assim. Não é trindade. São três deuses. Fiquemos com a palavra, fiquemos com o que está escrito e veremos a glória de Deus. Amados, amadas, é a plataforma da verdade. Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 diz, está escrito assim, Marcos 16, e nós lemos assim na palavra, diz assim, está escrito, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. É o que diz a palavra, é o que está escrito. Será que os discípulos entenderam a ordem de Cristo? Foi Cristo que ordenou os discípulos. Não foi Cristo que ensinou os discípulos? Período que o Senhor Jesus Cristo teve com os discípulos, ensinando a eles como deveriam ser as coisas, como deveriam ser feitas as coisas no tocante ao reino, a obra, o ministério, a doutrina. Foi Jesus Cristo que preparou os discípulos. Eles não poderiam fazer diferentes, jamais. Então, como é que eles fizeram? O que a Bíblia declara? O que está escrito na palavra de Deus? Veremos. Atos, capítulo 2, no versículo 38, está escrito na palavra. Atos 2, verso 38. E nós lemos assim na palavra, está escrito: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento e batismo. E batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus. Não é em nome de uma trindade. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que for feito, palavras e obras, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, fiquemos com a palavra. Atos, capítulo 18, 16, 31. Diz, está escrito o seguinte. Lemos na palavra. E nós lemos assim. Respondeu-lhes eles: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Como é que vai ser salvo a minha casa, eu e minha casa? Como? É crendo numa trindade, três deuses romanos, do dogma católico romano? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para me ser salvo, eu tenho que crer no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É o que as Escrituras diz. Em Atos, capítulo 8, verso 12, e nós lemos assim, e está escrito na palavra, e diz a palavra assim, olha o que diz a palavra. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. No nome de Jesus, batizavam-se homens. Eles creram no reino de Deus. Eles creram na mensagem do céu. Eles creram no Evangelho. E em nome de Jesus, batizavam homens e mulheres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, batizavam homens e mulheres. Tudo que fizermos, seja por palavras, seja por obras, tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito, é assim diz o Senhor.
Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz a palavra, está escrito, e nós lemos assim. Diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, os revesteste de Cristo. É revestido de quem no batismo? De Cristo. O revestimento é de Cristo, porque o batismo é feito em Cristo. Então o revestimento é feito de Cristo. É o que diz a palavra, é o que está escrito na palavra. O revestimento que acontece na hora do batismo é o revestimento de Cristo, o Salvador. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo, acho que é 3:20, ou é 2:20, vamos ver o que diz aqui. É 2:20. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Revestido de Cristo, o batismo lhe reveste de Cristo. É um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, para resgatar nossas vidas da morte eterna, do pecado. Foi Jesus que Deus enviou a este mundo, que foi enviado. A Bíblia não diz que foi enviado três deles: o Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Ele enviou o seu Filho, e tudo é feito em nome do seu Filho, porque ele que veio, foi ele que o Pai enviou a esta terra. E quando eu me batizo, eu sou revestido dele. Porque todo quantos fostes batizados em Cristo, os revestidos de Cristo. É o que está escrito na palavra de Deus. É o que nós vemos da palavra de Deus. Permitamos que a palavra de Deus permeie os nossos corações. Amados, amadas. Queridos, em Atos capítulo 10, versos 47 e 48, está escrito na palavra, e nós lemos assim, Atos 10. Olha o que diz a palavra ainda, corroborando, texto após texto, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. As palavras do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 20. Aqui diz então, no capítulo 10, versos 47 e 48, está escrito assim. Olha o que diz a palavra. Respondeu então Paulo: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Atos, capítulo 10, versos 47 e 48. Que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda é a palavra de Deus. Não são textos isolados, são sequências de textos, mas textos nos revelando a verdade tal qual ela é. Por que eu prefiro as tradições dos homens, o ensinamento dos homens, a filosofia dos homens? Os homens ficam filosofando, inventando coisas para desfazer a palavra de Deus. Mas quando eles são confrontados com a palavra de Deus, eles não sabem o que fazer, não tem argumento, eles te perseguem, eles te expulsam.
que a palavra de Deus é poder, que liberta. Conhecereis a verdade, é a palavra que santifica, ou 17, santifica da palavra, tua palavra é a verdade. Ela separa. Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, muito profundo também, a palavra continua clareando nossa mente, abrindo o nosso entendimento, o porquê está escrito. Então está escrito o seguinte, Atos 16, verso 30 e 31, está escrito assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Tudo que for feito, seja por palavras, seja por atos, por obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Tudo é em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, no versículo 38 e 41. E nós lemos assim está escrito na palavra. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o Santo. Foi Ele que morreu. Foi Ele que ressuscitou. O batismo simboliza a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, verso 14 e ao versículo 17. Está escrito na palavra, assim lemos na palavra. Diz: mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo 2 a 6, está escrito na palavra, e nós lemos assim, 19, verso 2 a 6 diz, está escrito assim, e lemos assim, ouça, perguntou-lhes, finalmente, pois, Atos 19, versículo 2, 19, verso 2 a 6 diz, está escrito, perguntou-lhes, recebeste, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Responderam, no batismo de Jesus. Disse-lhe Paulo, João batizou no batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Havendo isso, Paulo, com suas mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falava línguas e pronto. O batismo é feito em nome do Senhor Jesus. É o que diz a palavra, é o que está escrito. Aqui tem um pensamento abalizado. Comentário. Os testemunhos que diz, ainda para nós outras lições da experiência daqueles conversos judeus, quando eles receberam o batismo das mãos de João,
não compreenderam completamente a missão de Jesus como aquele que leva o pecado. Mantinham sérios erros, mas com mais alegremente aceitaram a Cristo como o seu Redentor. E com este passo de progresso veio uma fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. Como sinal desta mudança e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram batizados em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, página 285. Nos outros textos, a maioria dos testemunhos, tenha cuidado. Muitos textos. Mas tem muitos que corroboram com as escrituras. Porque nós sabemos que houve uma mentira. Amados. Romanos, capítulo 6. Apóstolo Paulo aos Romanos diz, está escrito na palavra, e nós lemos assim, no capítulo 6. Aliás, Romanos capítulo 6, a palavra, Romanos 6, verso 1 a 3, está escrito assim na palavra, e lemos assim. Olha o que diz, isso é profundo. Acompanhe comigo. Olha a profundidade desta palavra. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda? Como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês viram aí, irmãos amados? Por que o batismo tem que ser em nome de Jesus? É porque foi Ele que morreu. Foi Ele que ressuscitou. O batismo simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. E o batismo simboliza para nós que somos batizados a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para uma vida abundante. Salva. Você está vendo a ação do batismo? Por que somos batizados? Somos batizados em Jesus Cristo. Morte e ressurreição. Morte da velha vida e a ressurreição para a nova vida. Foi isso que Jesus fez. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ninguém pode tirar isso de você, dessa palavra. Não pode ser tirada do seu coração. Ninguém pode enganar você. A sua firmeza está na palavra de Deus. Pois está escrito na palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 a 13. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 a 13. E nós lemos assim, está escrito na palavra, tremenda palavra, diz: pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelas famílias de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Foi Jesus que foi crucificado.
Havia uma divisão, eu sou da religião tal, eu sou do pensamento tal, eu sou da ideia tal, com relação ao batismo. Eu sou do batismo da água por aspersão. Eu sou do batismo na Trindade. Mas não, o batismo foi Paulo que foi a Trindade, foi essa Trindade romana católica que morreu, que morreu por você? Trindade católica? Foi? Foi ela que foi crucificada? Não, quem foi crucificado foi Jesus Cristo. Aqui está falando do batismo, gente. É por isso que vai Paulo dizer assim, olha, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Foi Paulo que foi crucificado por amor deles, de nós, por Jesus Cristo. Ele foi crucificado por amor de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é Ele. E Ele fez isso para nós, em nosso favor, quando deu sua vida e morreu, e foi sepultado e ressuscitou. Foi Jesus Cristo. Só há um único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. É o que diz Paulo em Atos. Só Ele que é o mediador. Só Ele que nos leva ao Pai. Todos os trâmites, tudo que foi dito para Ele fazer, realizar, Ele realizou para que nós fôssemos salvos. Para que nós tivéssemos a possibilidade da vida eterna. É Jesus Cristo. É Ele. Tudo é feito em nome dEle. Tudo que você fizer nessa vida, seja por palavras, seja por obras, você tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Em nome dEle. Porque o Pai quis assim. A palavra de Deus é clara. Não há como se duvidar de nada da palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 a 23. Capítulo 3, versículo 21 a 23 diz, está escrito na palavra. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós somos de Cristo, nós somos do Salvador, selamos a nossa sorte, nosso destino, com uma declaração pública, para que todo mundo veja o batismo, recebendo o Senhor Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo, tudo é Ele, tudo é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É tremenda a palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus, está escrito. Não estou filosofando com vocês, meus amados e amadas. Como os bereanos, busquem, vejam o que foi dito, analise, leia por você mesmo, tire a sua conclusão. Você vê que não tem nada de filosofia, nada de arranjo teológico aqui. É o que está escrito, assim diz o Senhor, a revelação pura, clara da palavra de Deus. Eu vi os homens filosofando esses textos, que vergonha! Eles dizem, não é assim não, é desse jeito, eles filosofando, descaradamente. Não deixe que eles filosofem da palavra de Deus em cima de você. Acredite na palavra de Deus como está escrito, então como ela está. Você não precisa interpretar, não precisa de exegese. Conhecer o grego, o hebraico. Deus revelou a sua palavra, temos ela em nossas mãos. Subacta,
Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, está escrito, Paulo, novamente a palavra, corroborando com aquilo que nós estamos dizendo, com o que está escrito. Ele diz assim, olha o que diz a palavra, pelo que também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tremenda a palavra de Deus. Pai e Filho, sempre o Pai e o Filho, sempre o Pai e o Filho, os dois. Por isso que a vida eterna é esta. João 17:3, que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Pai e Filho, tremenda palavra de Deus, não está escrito. Oh, amados, amadas, fiquemos com essa palavra. Não permitamos que ele nos engane. Não permita que nos engane. Não permita que eles usem você do reino. Não permita. Eu poderia entrar agora, sabe, em algumas declarações extra-bíblicas. Como, por exemplo, o que diz o povo lá dos séculos passados? O que diz as enciclopédias que tratam das Escrituras? O que diz os dicionários mais lidos e acatados no conhecimento humano? Quando mostra claramente os viés que existe por trás dessa questão desses batismos que estão por aí. Mas acho que o tempo não permite, porque fica muito longo o nosso assunto. E eu vou falar disso em outra oportunidade, quando eu vou falar sobre a fórmula batismal. Mas eu acho que o que foi dito até agora é suficiente para que você tome decisão. E esteja firmado, está escrito, não assim diz o Senhor. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus disse certa vez, está aqui em Mateus capítulo 7, algo muito importante, quando ele fala da nossa construção espiritual, nossa casa, porque nós somos a casa de Deus. O Pai e o Filho habitam em nós, é o que diz as Escrituras Sagradas. Então aqui em Mateus, a palavra do Senhor Jesus, em Mateus 7, no verso de 1, quando fala dos fundamentos, diz o seguinte, está escrito. Capítulo 7, versículo 24 em diante, diz: todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você ouviu a palavra de Deus até agora? Você ouviu a palavra de Deus? Você ouviu, está escrito, assim diz o Senhor. Se você ouviu essa palavra, e você acata essa palavra, porque é assim que ela está dizendo, e se desfaz da filosofia do homem, das tradições humanas, dos ensinamentos vanos dos homens,
Você então diz aqui a palavra, está escrito aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Rocha é Cristo, sua palavra. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. A questão do Mateus capítulo 28, verso 19, não vê no estudo mais na frente, quando vamos entrar nos viés dos pontos extra-bíblicos. Mas você quer que a sua casa continue, permaneça? Então, constrói essa casa assim, sobre a rocha. Essa palavra que você tem ouvido, não permita que ela volte vazia, mas que ela encontre um lugar no seu coração. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. As palavras de Paulo também são muito oportunas para esse momento eu dizê-las, quando ele diz assim, lá está em 2 Coríntios 13, verso 1, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.